Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Entenda que aqui Paulo está falando de um evangelho que não está de acordo com o evangelho de Cristo Jesus, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, maldição. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Entenda que aqui Paulo está falando a mesma coisa que Cristo fala, que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Por quê? Porque a lei carnal, ela é totalmente contrária à lei espiritual. Quer ver só um exemplo disso? Na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. A pessoa me fez o mal, retribuía com o mal. Na nossa lei civil, vamos supor, a pessoa matou, ela tem uma sanção, ela vai presa. Na lei de Cristo, a lei espiritual, diz que com a língua eu posso matar alguém. Só com as palavras. Tá vendo a diferença? Como é totalmente diferente a lei carnal da lei espiritual. Outro exemplo disso é o adultério, né? Na lei de Moisés fala, se a pessoa fosse pega, ela teria que ser morta, né? A pessoa teria que ser morta. Na nossa lei civil, hoje não é mais crime, né? Porém, há uma quebra, né? Porque a pessoa são deveres do casal, né? Fidelidade mútua. E enfim, o pior de todos é na lei espiritual, né? Que, enfim, é muito mais profundo esse assunto. E na lei espiritual também Jesus fala que só de eu pensar, né, numa pessoa com malícia, eu já estou adulterando no coração. Você está vendo como é muito mais profundo? Olha a diferença da lei de Moisés com a lei de Cristo, a lei carnal com a lei de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E por que Paulo fazia isso? Por causa da lei de Moisés. Paulo, ele seguia à risca, ele era muito fiel à lei de Moisés. Vamos lá. E na minha nação excedia em judaísmo, há muitos da minha cidade, sendo extremamente zeloso, olha lá, das tradições de meus pais, olha lá. Ele era muito fiel e ele seguia à risca.
Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. E para terminar, eu quero complementar com algo que eu disse lá de Mateus capítulo 10, tá no versículo 34 ao 39, que Jesus ele fala que ele não veio trazer paz ao mundo, mas a espada. E por quê? Por causa dessa grande diferença da lei carnal de Moisés e da lei espiritual. São totalmente opostas. No finalzinho ele fala assim: quem procura os seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Paulo ele fala: eu não vim agradar homens. Entenda que essa parte ele está falando no intuito que ele não veio agradar mais a lei de Moisés. Ele veio para agradar a Cristo e fazer a sua vontade andando na lei espiritual, que é totalmente diferente da lei carnal. E o homem por si só, quando não conhece a Cristo, ele ele está tendencioso a viver na lei carnal, a fazer a vontade dos seus desejos, fazer a vontade da sua carne. E o homem espiritual não. O homem espiritual, quando conhece a Cristo, ele quer agradá-lo. Ele anda segundo a lei espiritual. Deus Pai abençoe e até o próximo vídeo.